Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Band Minas desta sexta-feira. Família rendida. Empresário reage a assalto e é assassinado por criminosos. Governador Fernando Pimentel admite crise no abastecimento de água no estado. Carnaval sem água, calor, forte estiagem e consumo exagerado ameaçam Ouro Preto. E veja também a apresentação do 6º reforço do Cruzeiro com festa da torcida, agora no Band Minas. Foi enterrado hoje o empresário de 52 anos que reagiu a um assalto e foi morto a tiros no bairro Calafate. Amigos e familiares participaram do velório de Washington Rezende Pereira, de 52 anos. Sentimento de revolta e a gente quer cobrar uma ação do Estado, porque a gente não tem segurança mais. Então a segurança tem que ser particular. Então o Estado não está fazendo a parte dele que deveria. Dona Marina conhecia o empresário há mais de 40 anos. Abalada, pede justiça. Não pode, não tem jeito não, ai. Ladrão ir no serviço dos outros e matar os outros assim, gente. Tem que dar um jeito nessa porcaria desse mundo. O Washington era dono desta vidraçaria, que fica no bairro Calafate, região oeste de Belo Horizonte. No início da noite de ontem, 2 homens armados entraram na empresa e renderam 3 funcionários. De acordo com a polícia, a mulher e os 2 filhos de Washington foram trancados juntos com os empregados em uma sala da empresa. Já o empresário, que estava em um outro local da loja, foi surpreendido pelos assaltantes. Ele reagiu e levou 3 tiros. A vítima foi encaminhada ainda para o Hospital João 23, mas não resistiu aos ferimentos. Pessoa de gente boa, trabalhador. Então, é uma perda muito grande que a gente está tendo aqui, viu? Os bandidos fugiram levando pertence das vítimas. Os suspeitos do crime ainda não foram localizados. Bombeiros fazem buscas pelo corpo do agente socioeducativo que se afogou no rio Paraupeba, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Márcio Alves Moreira nadava com amigos e familiares quando desapareceu na água. Banhistas tentaram localizar a vítima, que foi levada pela correnteza. Ouro Preto, que já faz rodízio de água, pode enfrentar problemas durante o carnaval, que deverá receber 75 mil pessoas neste ano. Herdeira do maior conjunto barroco do país, Ouro Preto também ganha fama pela escassez de água. No reservatório que abastece a cidade, locais que antes ficavam cobertos de água, agora só se vê em pedras. Os moradores enfrentam o racionamento. O abastecimento é feito em dias alternados. Está muito a seca, então tem que ter mesmo racionamento, as pessoas têm que ter mais consciência, né? A máquina de lavar virou reservatório de água na casa de Dona Dilza. Prevenção para evitar o pior no imóvel, onde moram 6 crianças. Fica sem água, não tem como lavar uma roupa, não tem como cozinhar. Se não reservar, falta. O carnaval é a época de maior movimento para o comércio e donos de hotéis e pousadas. A festa com blocos na rua atrai turistas de todo o país. Nesta república de estudantes, que vai receber 60 hóspedes, a saída foi comprar uma piscina para guardar 6 mil litros de água. Ela vai servir como forma de reservatório no carnaval. Nunca vai faltar água dentro da república. É uma forma também de economizar para que outras áreas aqui da região possam receber água também. Em parte, o problema é causado pela seca histórica que atinge o Sudeste. Mas a situação piora bastante por causa do consumo exagerado. Em média, cada brasileiro gasta cerca de 166 litros por dia. Em Ouro Preto, este número salta para quase 580 litros. Nas casas, não há hidrômetro. Independente do que é gasto, a conta fica em menos de R$12. Incentiva a pessoa a consumir à vontade, né? Se você tem um preço para pagar, você pensa em economizar, né? Apesar do racionamento, a empresa responsável pelo abastecimento acredita que haverá água suficiente no carnaval. Nós temos a tranquilidade de dizer que se o sistema estiver operando normal, sem nenhum desvio de percurso, nós não vamos ter problema de água no centro da cidade e nem nos bairros. Mesmo no carnaval, mesmo com 50 mil, 70 mil pessoas aqui dentro. A situação crítica do abastecimento de água é a mesma na Zona da Mata e várias cidades da região adotaram medidas para contornar e evitar uma piora na crise.
A falta d'água já chegou na pequena Eubank da Câmara, cidade de 4.000 habitantes que fica a 40 quilômetros de Juiz de Fora. Há mais de 10 dias, a população tem enfrentado problemas no abastecimento. Mesmo assim, não é difícil flagrar o desperdício. Esse homem lavava o carro com uma mangueira. Já essa mulher não economizou para limpar as janelas de casa. Enquanto isso, Dona Marinalda, que tem um bar na cidade, precisa estocar água. Sem água fica muito difícil. Principalmente para nós que trabalhamos aqui, que tem que lavar copos, levar tudo, toda hora. Para contornar as falhas na distribuição, a Prefeitura de Eubank vem tomando algumas medidas emergenciais. Nas regiões desabastecidas, distribui água em caminhões-pipa. Para aumentar a capacidade de armazenamento, está ampliando os mananciais da cidade e construindo 2 poços artesianos. O fornecimento de água na cidade é gratuito e feito pela Prefeitura, que tem dificuldades para melhorar a prestação do serviço. Isso é um serviço caro, é um tratamento com uma base de sulfato, de barrilha, de cloro, tem que fazer esse trabalho bacteriológico para oferecer uma água de qualidade. A crise da água afeta várias cidades da Zona da Mata. Por conta disso, no município de Viçosa, foi decretado estado de emergência nesta semana. Em Ubá, a Prefeitura estuda tomar a mesma medida. Já aqui em Juiz de Fora, desde outubro, é adotado um rodízio no abastecimento de água. Segundo esse especialista em recursos hídricos, a falta de chuvas nos últimos 2 anos contribuiu para a crise, mas outros fatores afetam o fornecimento. Isso eclodiu principalmente por uma falta de planejamento adequado, né? E um consumo exagerado com aquela outra de que a água é um bem infinito. Na verdade, a gente já sabe que é um bem finito, que a gente tem uma mesma quantidade de água e o consumo aumentando gradativamente. A seguir, pessoas são flagradas desperdiçando água na capital. E ainda, reforço uruguaio é apresentado à torcida do Cruzeiro. Agora, 6h58, a gente volta já. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir, com segurança, vem ser feliz. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia. Palavra de quem ganhou no Minascap. 50 mil. É 50 mil, não é 50 reais. Então, assim, vai fazer a diferença na nossa vida, muito. Não é só felicidade. Você também quer sentir essa emoção? Então, fique atento porque esta semana tem mais. Domingo agora nós vamos sortear um Corolla e mais 30 mil reais. E ainda tem uma moto 125 cilindradas, 2 Harley Davidson e 10 smartphones no Giro da Sorte. São 180 mil reais em prêmios. Garanta logo a sua sorte. E compre seu Minascap. Euroblazer, em alto estilo para sua viagem internacional. Aqui você encontra tudo em roupas para neve, bom gosto e qualidade, estilo e sofisticação, botas, sobretudo, jaquetas, capas, conjuntos térmicos, gorros e luvas. Leve em sua bagagem o estilo Euroblazer. Em 3 endereços, 3262-0364. Euroblazer. Minas Empresarial. Minas como você nunca viu. Em breve, estreia aqui aos sábados, das 18h50 às 19h20. Uma explosão no fim da tarde de hoje assustou moradores do bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a Gasmig, uma rede de distribuição de gás está sendo construída na Avenida Mário Werneck. E durante um teste com ar comprimido, uma das emendas da tubulação rompeu e causou um acidente no subsolo. Um carro chegou a ser levantado do chão e um buraco foi aberto na via. A estatal garantiu que os canos envolvidos na explosão não estavam gaseificados. Ninguém ficou ferido. Os reservatórios que abastecem a capital e região metropolitana estão operando em nível muito abaixo do esperado para esta época do ano. O sistema Serra Azul, que integra a bacia do Rio Paraupeba, está operando atualmente com apenas 5,66% do seu volume. O reservatório, que atinge os municípios de Joatuba, Mateus Leme e Igarapé, possui uma extensão de quase 9 quilômetros e está, assim, praticamente seco.
Segundo técnicos da Copasa, em janeiro do ano passado, 2.200 mil litros de água por segundo eram captados aqui do reservatório Serra Azul, em Juatuba. Para se ter uma ideia da forte estiagem que atinge o estado, um ano depois, no mesmo lugar, são retirados 661 litros de água por segundo, uma redução de 65%. Das 3 comportas da torre de captação, apenas a comporta de número 1 faz a retirada da água para a estação de tratamento. A Copasa não descarta a possibilidade de captar água no chamado volume morto nos próximos dias. Precisamos, neste momento, conclamar a população de Minas Gerais para economizar água. Precisamos de firmar um pacto social para que a gente possa atravessar esse período e outros que ainda enfrentaremos em relação a esse aspecto. Ontem, em entrevista coletiva, a nova presidente da Copasa falou em um possível racionamento e aumento na conta de água para quem abusar no consumo. Nós não estamos descartando o racionamento, nós não estamos descartando a possibilidade de aplicação de mecanismos tarifários complementares, ou multa ou alguma sobretaxa para quem esteja consumindo além de um determinado patamar. Pelo menos 34 municípios do estado têm sofrido com o fornecimento de água, entre eles Belo Horizonte. Fazemos um apelo à população que economize água o máximo possível, 30, 40, enfim. Os 30% vão ser referência para a adoção de mecanismos tarifários adicionais, se for o caso. O Rio das Velhas, responsável por 40% do abastecimento da capital e região metropolitana, está com 80% abaixo do nível normal para esta época do ano. Queda também nos reservatórios do sistema Vargem das Flores, em Betim, e Rio Manso. E agora, futebol. Com festa da torcida, o meia uruguaio De Arrascaeta, 6º reforço do Cruzeiro, foi apresentado hoje. A torcida cruzeirense fez a festa na sede do clube para receber mais um reforço. De Arrascaeta, de 20 anos, é considerado uma joia uruguaia. Primeiro, antes que nada, quero agradecerle a la institución, por cómo me están tratando desde que llegué. Es un club muy grande y obviamente lo demostró que sus últimos 2 años fueron los campeones. Intentaremos de nuevo este año tratar de lograrlo y obviamente também ter a Copa Libertadores. Para contar com o futebol do uruguaio, o Cruzeiro desembolsou 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. É a segunda contratação mais cara da história do clube, ficando atrás apenas do zagueiro Dedé. Mas nem tudo é comemoração para os cruzeirenses. As saídas de jogadores têm preocupado. Lucas Silva está indo para o Real Madrid. Chegaram aos valores que o Cruzeiro pleiteava. O atleta fez uma pressão muito grande junto com o seu empresário para que a gente pudesse liberá-lo. Não era desejo da diretoria do Cruzeiro liberar nenhum dos seus atletas. Everton Ribeiro pode deixar o clube rumo ao futebol do mundo árabe. A diretoria agora corre atrás de reposições. Os laterais Mena e Pará devem ser anunciados nos próximos dias. Um zagueiro e um meio-campista também devem ser contratados. E os reservas do Atlético aproveitaram o jogo-treino contra o Minas Boca para mostrar serviço ao técnico Levir Coupe. Uma equipe com poucas dúvidas entre os titulares. Em relação ao time que terminou 2014, saiu Diego Tardelli e entrou o Lucas Prato. O Atlético continuou ofensivo, com muita movimentação, postura que pôde ser vista no amistoso contra o Shakhtar Donetsk na última quarta-feira. Com uma equipe titular praticamente definida, qualquer amistoso ou jogo-treino como este contra o Minas Boca de Sete Lagoas se transforma em uma grande oportunidade para mostrar serviço. Em campo, nomes como Jô e André, afastados no ano passado por problemas disciplinares, André deixou a sua marca. Parece pouco por se tratar de um jogo-treino, para ele não. O atacante encara qualquer oportunidade como um recomeço. A vida nova agora é focar em 2015 para fazer um grande ano e não errar igual 2014.
Quem está ganhando cada dia mais espaço é o jovem Dodô. Sempre que entra, deixa sua marca. Belos gols, aliás. Contra o Shakhtar, não foi diferente. Eu venho trabalhando a cada dia, estou me esforçando ao máximo, procuro sempre estar melhorando os meus defeitos, manter essa regularidade para quando ter a oportunidade de aproveitar. Entre começos e recomeços, os reservas do Atlético sabem que qualquer chance é a grande chance. A seguir, Poços de Caldas está nos preparativos finais para o Carnaval. E ainda, Fernando Pimentel fala sobre o abastecimento de água no estado. Agora, 7h06, a gente volta já. Se sensibilizar com os sons da natureza. Descobrir o prazer de compartilhar segredos. A emoção de reconhecer quem você ama apenas pela voz. Escute o lado bom da vida. Telex, feita para você. Venha nos visitar e garanta 20% de desconto na troca do aparelho auditivo antigo por um novo. Aparelhos auditivos com alta tecnologia. Telex, soluções auditivas. Informações 3273-8352. Palavra de quem ganhou no Minascap. 50 mil. É 50 mil, não é 50 reais. Então, assim, vai fazer a diferença na nossa vida. Muito. Não é só felicidade. Você também quer sentir essa emoção? Então, fique atento porque esta semana tem mais. Domingo agora nós vamos sortear um Corolla mais 30 mil reais. E ainda tem uma moto 125 cilindradas, 2 Harley Davidson e 10 smartphones no Giro da Sorte. São 180 mil reais em prêmios. Garanta logo a sua sorte. E compre seu Minascap. Beba o mundo, durma a política, respire economia, veja a gastronomia, coma veículos, estude a moda, corra cultura, viva a informação. Novo jornal Hoje em Dia, com Boris Feldman, o chefe Eduardo Avelar, a Cris Carneiro e tudo o que você quer ler. Jornal Hoje em Dia, viva a informação. Ponto M, conceito e moda exclusiva para o homem. Agora também no Monte Carmo Shopping Betim. O governador Fernando Pimentel afirmou hoje que 50 municípios mineiros estão em regime de racionamento de água. Ele encaminhou ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas um pedido de reconhecimento da situação crítica no estado e disse que estuda a possibilidade de construir pequenas barragens e outro sistema de captação de água, além dos rios Paraupeba e das Velhas. O governador do estado, Fernando Pimentel, reconheceu que Minas vive hoje uma situação crítica com relação ao abastecimento de água e declarou que será montada uma força-tarefa para que medidas emergenciais sejam tomadas. De curto prazo, identificamos a possibilidade da gente, utilizando uma parceria público-privada que já foi feita, que está vigindo hoje na Copasa, nós captarmos água do rio Paraupeba, mudar o ponto de captação para reforçar o reservatório do Rio Manso. Isso ajudaria muito no enfrentamento da questão. Projetos de construção de pequenas barragens em bacias hidrográficas no interior do estado, no norte de Minas, que estão aí dispersos, sem uma centralização e sem fazer parte de um esforço, de um planejamento integrado para enfrentar essa questão aí já no médio prazo. No longo prazo, é a criação de um outro sistema de abastecimento para Belo Horizonte, né? Que não seria nem o do Rio das Velhas, nem o do Paraupeba. O governador disse ainda que será preciso contar com a ajuda da população para economizar água. Tem previsão de chuva para essa semana, para a semana que vem, mas com toda certeza é insuficiente sequer para repor a média histórica de janeiro. O governo do estado admite que não tem dinheiro disponível para execução dos planos emergenciais, mas que pretende buscar recursos federais para resolver o problema. A situação do estado nós vamos detalhá-la
no balanço que o governador anunciou até final de março. Os dados que estão aí públicos são muito ruins, mas nós temos um plano de investimento previsto e não executado pela Copasa, que nós vamos realinhar com a sua direção e o seu conselho. Portanto, tem por compromissos da concessão uma proposta de investimento que vai ser readequada e executada pela nova direção da Copasa. Atualmente, 109 municípios mineiros estão em situação de emergência e não está descartada a possibilidade de racionamento de água na região metropolitana e nem a cobrança para quem gastar água em excesso. Os municípios que não estão sob concessão da Copasa também estão tomando as medidas emergenciais. O deputado Eduardo Cunha, candidato à presidência da Câmara Federal, recebeu hoje o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. A solenidade ocorreu hoje de manhã no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O título de cidadão honorário foi entregue pelo vereador e agora eleito deputado federal Marcelo Aro. O jovem deputado foi o autor da proposta que deu a Eduardo Cunha a cidadania belo-horizontina. Eu não tenho dúvida que entre os candidatos colocados, aquele que defenderá mais essa independência da Câmara dos Deputados é o Eduardo Cunha. Para o autor da proposta, Eduardo Cunha tem buscado a proximidade com a capital mineira. O evento também serviu para os parlamentares falarem sobre a candidatura do deputado à presidência da Câmara Federal. Muito me honra participar dessa homenagem. E, obviamente, aproveitando o ensejo aqui, a gente continua as articulações. Então, a gente está aproveitando para consolidar a posição de conversas com a bancada mineira. Vários deputados federais participaram da reunião e deram o apoio à candidatura de Eduardo Cunha no Congresso. Nós estamos contabilizando que o deputado Eduardo Cunha sairá de Minas Gerais entre 30 a 35 votos. A minha expectativa é que a gente tenha aqui 35 votos. Eduardo Cunha nasceu no Rio de Janeiro e se tornou um grande executivo da área de telecomunicações. Atualmente, o deputado é líder da bancada do PMDB na Câmara Federal e tenta, a partir do dia 1º, assumir a presidência da casa. Ele vai dar dignidade aos nossos cargos de deputado, vai trabalhar pelo país, mas com muita independência. Tomou posse hoje a nova diretoria da CEMIG em meio ao risco de crise energética que afeta o país. A cerimônia de posse da nova diretoria aconteceu no auditório da CEMIG, na região centro-sul de Belo Horizonte. O governador de Minas, Fernando Pimentel, e o prefeito Márcio Lacerda acompanharam o evento, que marca a transição na presidência da empresa depois de 16 anos. Mauro Borges Lemos assume o cargo no lugar de Djalma Bastos de Moraes. A nova diretoria da CEMIG assume a empresa em um momento delicado do fornecimento de energia no país. Para o presidente, apenas o uso racional do recurso pode evitar um racionamento. Nós, brasileiros, não temos a cultura de economizar água e energia. Para quem morou no exterior, para quem conhece, sabe que isso aí é uma preocupação permanente em todos os grandes países do mundo. O Brasil tem uma oferta hídrica, muito fora da curva. E a gente não está acostumado a usar a energia e a água de forma consciente e eficiente. Ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges Lemos assume o cargo com a promessa de investir pesado em campanhas educativas. Nós vamos dar uma grande amplitude a essa campanha com a ajuda do governo estadual. Quer dizer, esse é um esforço comum para o uso eficiente e a redução do consumo per capita de energia no curtíssimo prazo, que é o que nos aflige no momento. E para comentar a posse da nova diretoria da CEMIG, eu recebo o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Camila. Quais vão ser os desafios da CEMIG daqui em diante? Não são poucos, não, né? Nós estamos atravessando um quadro de grave preocupação. A CEMIG vai ter que investir não só em campanhas educativas, vai ter que investir em geração, distribuição de energia, vai ter que manter tarifas sociais para a população de baixa renda e precisa muito conquistar mercados. Portanto, é um momento delicado e assume uma diretoria eclética representando o PT, o PMDB, o sindicato, a iniciativa privada, enfim, é um momento novo na história da CEMIG, né, após 12 anos aí de domínio
de domínio do PSDB. Agora a gente está falando muito aí da crise no abastecimento de água. Dá para a gente apontar aí as possíveis soluções a curto e médio prazos? Então, Camila, a situação da água é muito mais grave, muito mais séria do que do sistema elétrico. É preciso que o governo tome medidas de curto ou médio prazo, como anunciou agora há pouco o governador. A Copasa é apenas uma empresa, né? Nós temos um sistema que é muito mais complexo. É preciso, fundamentalmente, que se dê força política ao IGAM, que é o Instituto Gestor das Águas em Minas Gerais. Não adianta deixar o IGAM no terceiro, quarto escalão, meio abandonado. É preciso dar força política ao IGAM para que ele possa fazer, de fato, a gestão das águas. Agora, a gente mostrou aí na reportagem a vinda do Eduardo Cunha, que é candidato à presidência da Câmara, aqui em Belo Horizonte. Qual que é o resultado político disso? Olha, o Eduardo Cunha é favorito nessa corrida, né, disputando com o Arlindo Quinalha e com o Júlio Delgado. Mas a situação dele não é tão tranquila assim. Ele está tentando consolidar os votos que tem e eu acho que ele não sai de Belo Horizonte, onde nós temos 53 deputados federais de Minas Gerais, ele não sai com essa uma maioria, como acabamos de ouvir agora há pouco. Pelo contrário, a situação dele, da bancada mineira, é muito mais delicada do que em outras regiões do país. Obrigada pela participação, bom fim de semana. Para você também, Camila, muito obrigado. O Carnaval de Belo Horizonte, que deverá receber 1,5 milhão de foliões, é o tema do comentário de hoje de Paulo Navarro. Olá, a primeira cidade apelidada como túmulo do samba foi São Paulo e ainda deve ser. Outra famosa tumba da folia era Belo Horizonte. Há pelo menos 3 anos, nossa capital foi descoberta ou redescoberta para um tipo de carnaval muito popular no Rio e no Nordeste, o de rua. Começou de leve, com alguns corajosos gatos pingados, armando seus blocos do eu sozinho. Só importava botar o bloco na rua. E como trair, pular e coçar? É só começar. Hoje temos carnaval dos mais animados. Bairros como Santa Teresa, Santo Antônio e Savassi têm que ganhar áreas de interior, de velhos carnavais e marchinhas. O mais legal é que não é só na farra. Natal e Réveillon estão segurando muita gente em Belo Horizonte. Muita gente que foge do calor e férias escolares ou feriados lotando nossas perigosas estradas. Pessoas que optam por uma cidade não vazia, mas mais tranquila, mais civilizada, onde tudo funciona sem atropelos ou estresse. E BH ainda tem a sorte de ter sítios, fazendas, cachoeiras e até chique escarpas, isso aqui ao lado. Finalmente! Plumas, ferros e muito tecido, tudo isso será transformado em fantasias e carros alegóricos que vão fazer a alegria dos foliões durante o carnaval de uma cidade no sul de Minas. Nessa escola de samba em Poços de Caldas, 25 pessoas trabalham por todo o canto para alimentar uma verdadeira indústria do carnaval, que deve movimentar em Minas Gerais cerca de 180 milhões de reais em 2015. Responsável pela confecção das alegorias para carnavais de várias cidades, a Sassipô tem um barracão movimentado o ano todo, mas com a maior festa nacional se aproximando, tudo é intensificado. E para fazer o carnaval, tem trabalho pesado também. Marco Antônio é responsável por montar toda a estrutura das maiores atrações dos desfiles. E maior mesmo, esse carro, por exemplo, terá 10 metros de altura. E para fazer tudo isso, o artista plástico revela que não é fácil. Um pouquinho de trabalho dá na personalização do carro. Agora o desenvolvimento, assim, a estrutura, etc., envolve um pouquinho de técnica. Para que tudo fique perfeito, a atenção com os detalhes é fundamental. Aqui, dar um toque de luxo às fantasias é quase uma obrigação. E haja trabalho e dedicação para atender a demanda de mais de 40 escolas e blocos da região e também de outros estados. Esse grupo utiliza fantasias e alegorias da escola há 10 anos. De Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, eles acreditam que o apoio da escola faz diferença. Eles fornecem aí toda essa parte de roupa propriamente dita, né, para a gente poder facilitar, porque hoje o tempo é muito curto para você fabricar, você dar andamento em tudo que você queira. De acordo com o presidente da escola, para dar conta do recado, são 16 horas diárias de trabalho dos funcionários, muitos contratados apenas para o período próximo ao carnaval. E com o colorido tradicional da grande festa popular brasileira, ele acredita que todo o esforço vai agradar os quase 15 mil turistas que devem visitar a cidade para acompanhar os desfiles. Correndo atrás contra o tempo para poder fazer um bom carnaval. Hoje,
O Jornal Band Minas fica por aqui. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana.